Mas vocês ficaram sabendo do incêndio que teve na boate lá na Suíça? Uma história horrível, inclusive meio chocante. Até pelos vídeos, eu vou abrir aqui uns videozinhos, a gente vai dar uma olhadinha junto no que tá acontecendo. No que aconteceu, no que se sabe, no que não se sabe até agora sobre a situação. Infelizmente, algumas pessoas faleceram no acidente, tem muita gente machucada, muita coisa que aconteceu justamente nessa nesse acidente horroroso que aconteceu. Vamos lá, aqui tá um pouquinho pra cima. Se eu fizer assim, eu dou os créditos. Cássio Oliveira. Incêndio em bar na Suíça matou cerca de 40 pessoas e feriu outras 115 durante as comemorações do Ano Novo. A maior parte das vítimas eram jovens. As semelhanças com a tragédia da Boate Kiss são impressionantes. Teto com material altamente inflamável, propagação rapidíssima das chamas, sem saídas de emergência e indícios de negligência com normas de segurança básica. Isso serve como lembrete doloroso de que nenhum país, nem mesmo os considerados desenvolvidos e ricos, está imune a tragédias preveníveis quando a fiscalização falha. A ganância prevalece sobre a segurança e as autoridades priorizam lucros em detrimento da vida humana. Acho que o mais chocante é porque, ao contrário do acidente da Boate Kiss, a gente, né, vivendo nessa distopia que a gente tá vivendo hoje em dia, muita gente filmando, a gente tem muita imagem real do que tá acontecendo. Do que aconteceu, né, no caso. Então, assim, aqui, inclusive, a foto do momento, justamente porque tem os prints, tem muita gente tava tirando foto, foi exatamente na hora do Ano Novo. O teto era de espuma, isso é tudo espuma, aquela espuma provavelmente para abafar som. Só que essa espuma para abafar som normalmente é espuma, é plástico, é altamente inflamável. Dá pra ver aqui o fogo começando a pegar no teto. E aí, justamente, né, o acidente. Explosão, não fiquei sabendo que tinha explosão, fiquei sabendo que tinha fogo, que teve fogo na situação. Deixa eu abrir aqui de novo, que aí a gente vai olhando, porque aí justamente, esse foi um resuminho, mas aí já tem tem alguns vídeos, né? É meio mórbido, mas é justamente, vamos lá. Imagens fortes, quem não tiver preparado, quem não tiver na vibes, espera, já já a gente tá falando de outras coisas. Tem outras coisas pra falar hoje. As imagens são meio chocantes, assim. Não é nada gore, sabe? Não é pesado nesse sentido, mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que avisar, né? Sabe? Não dá pra gente também ser leviano, não ser responsável com as imagens. Acho que dá pra... Vamos abrir aqui? Esse é um dos vídeos que vazou do momento que começa a pegar o fogo. Só que justamente tá todo mundo filmando. As pessoas estão paradas. As pessoas... Tem uma pessoa preocupada. Só que a maioria das pessoas tá filmando, tá parada. Tipo, as pessoas não conseguiram levar a sério o problema a tempo. Isso aqui já é justamente o lado de fora. Com as pessoas... Eu vou tirar o som porque não precisa a gente ficar ouvindo. Mas as pessoas tentando abrir, as pessoas saindo, sabe? Aqui eu imagino que, né? Sabe? Foi uma coisa meio... Tá realmente... As imagens estão muito absurdas pelo fato de ter tanta gente gravando, tanta gente ignorando o que estava acontecendo. A música continuou na festa. Olha lá, você vê que a música continua o fogo pegando e as pessoas, tipo, meio que... Não sei se elas não entenderam o que estava acontecendo. Aí, ó, aí elas começam a levar a sério, só que aí justamente é o tipo de coisa que aconteceu exatamente na época da Boate Kiss, que é justamente o fato de... É uma coisa que acontece muito rápido, e se você não tem o jeito certo, sabe, uma forma certa de lidar com isso, assim, acontece muito rápido. Você acaba... as pessoas, né, dentro... acabam respirando muito gás carbônico, é tóxico, as pessoas vão ficando fracas, elas não têm força. Parece que não tinham saídas de emergência, parece que os vidros... tem gente comentando nas coisas em inglês, né, nas notícias que estão rolando no mundo em relação a esse negócio, justamente que o vidro era aquele vidro grosso, aquele plexiglass,
Que eu acho. Eu não sei se ele é blindado, mas ele é um vidro muito grosso e é justamente ele evita de estilhaçar. Nossa, acho que começou uma chuvinha aqui. Amor, presta atenção aí se tá tudo fechado. Confere lá se tá tudo fechado, que parece que começou uma chuvinha. Tô vigiando aqui porque do nada começou uma chuva, parece que bem forte. Tá, o clima aqui pela janela tá bem estranho. Mas justamente, Só que aí vai sair. É porque a gente vai. Assim, é um acidente, é um absurdo que aconteceu. É... Já fechei, muito obrigado. É, a gente fica pensando justamente na tragédia e fica pensando, porque a Suíça e não sei o que, mas é o mesmo problema, os mesmos problemas que aconteceram agora na Suíça com esse caso foram os problemas que aconteceram na época da Boate Kiss. É você não ter preparo, você não ter estrutura pra lidar com isso. Aí então, né, começam a sair as notícias do que tá acontecendo. Acho que o que mais me chocou desse incêndio no resort foi descobrir que a Suíça inteira só tem 2 centros de referência para grandes queimados. Um com 4 leitos e um com 6. 10 leitos num país inteiro, um país de 9 milhões de pessoas. Eu acho que só em São Paulo, capital, tem uns 7 ou 8 entre públicos e particulares. Sabe? KKK. Tô olhando aqui, né? Porque a gente vai descobrindo aqui as coisas ao vivo. Não sei se vocês estão cientes, todo mundo sabe como é que funciona aqui o ritmo. Mas a gente vai descobrindo, a gente vai vendo as coisas ao vivo. É... Aí eu fiquei curioso pra ver mais números. Será que é assim por ter sido mais do que o suficiente nos últimos tempos? Pelo visto, não, porque se há 9 leitos, os leitos já estavam quase sempre todos ocupados. No ano de 2018, essa mesma unidade da reportagem atendeu 135 pacientes, com uma média de 12 dias na UTI e 22 dias de internação. E aparentemente, né, tem as reportagens em alemão. Perdão. Eu não dou conta de ler alemão. Eu fiz um ano de alemão, mas eu não dei. Eu não aprendi alemão, então eu não vou saber aqui. Tô confiando que essa pessoa aqui leu e conferiu essa informação. É... Nossa, mas talvez a falta de demanda desobrigava a necessidade de ter centros dedicados. Ainda assim, acho complicado. Lugar com uma população flutuante de temporada muito grande, urgência operando sempre no limite. E é justamente aí você começa a ver que é, na verdade, uma falta de estrutura da questão, sabe, da logística de quando acontece um acidente assim, de você não ter legislação sobre. Me mudei aqui para eu abrir aqui as outras. Eu tinha me mandado aqui porque tem várias notícias, foram saindo várias notícias durante o dia, eu fui acompanhando algumas coisas que aconteceu. Que aí, justamente, mais coisas de problema de fiscalização. Artefatos pirotécnicos em ambiente fechado e com espuma acústica no teto. É incrível a semelhança com o que ocorreu na Boate Kiss. Nossa, tô difícil de ler hoje, né? Dia 2 de janeiro, gente, me dá um sabe, um crédito. No Brasil aprendemos da pior forma, mas a tragédia ensejou a lei 13425 de 2017, que estabelece medidas de prevenção e combate a incêndios em áreas de reunião de público. Desde então, não se teve notícias de novos desastres como aqueles. Para se ter uma ideia da dimensão, foram 242 mortes e 636 feridos, isso na Boate Kiss. Dos 4 condenados pelo crime, que ocorreram em 2013, 2 progrediram para um regime aberto. E aí, justamente, dá pra ver claramente o que estava acontecendo, né? Talvez aqui a tradução. Os momentos finais antes do incêndio no bar em Crans-Montana mostram uma mulher sentada nos ombros de um homem que segura garrafas de champanhe e fontes de bolo. Fontes de bolo, no caso, aquelas velas que ficam, sabe, explodindo. Essas faíscas pirotécnicas iniciaram um incêndio devastador que tirou a vida de pelo menos 40 pessoas e feriu 115. Sabe? É justamente as fotos dá pra ver que as pessoas estavam com esse negócio de pirotecnia, nessas coisas de fogo, mas num lugar fechado, num lugar com espuma no teto, um lugar que quando pega fogo. E não apenas, né? Porque aí justamente aí você não você ter isso acontecendo num lugar que não tem como você quebrar as janelas pra você conseguir fugir, num lugar que não tem saída de emergência, numa coisa acontecendo enquanto as pessoas. Vai acontecendo as pessoas literalmente gravando videozinhos tipo, levando, sabe, meio que numa brincadeira. Será que tem aqui mais notícias? Eu tô abrindo aqui pelo. É...
Cadê? Cadê a tradução? Não teve a tradução. Eu não quero abrir as coisas porque eu não sei o que tá acontecendo. Olha lá, de novo, é o mesmo vídeo, né, que a gente assistiu agorinha. É o tipo de tragédia que deixa a gente, sabe? Me deixou, pelo menos. Muito triste porque, sabe, é uma coisa, é uma conjunção de fatores que acaba levando as coisas acontecerem do jeito. Nunca é uma pessoa, um problema pontual, sabe, quando um acidente é feio assim, nunca é uma coisa simplória. A gente não pode lidar com essas coisas de forma, sabe, simplória mesmo, resumida, generalizada. As coisas são muito sérias, sabe? Juro, uma tragédia agora, logo no começo do ano. Realmente muito pesado, olha lá. Justamente as pessoas continuam filmando, ou o fogo pegando. Olha lá, muita gente em volta meio que sem saber o que fazer, e as pessoas lá dentro. Gás carbônico é uma coisa que, né, intoxica as pessoas. Fica complicado até de você tentar reagir, de fazer alguma coisa. Nossa, puxado, pesado, juro. Eu fui acompanhando durante dias as imagens saindo, as coisas vazando. E vamos ver se agora eu traduzo. A explosão foi causada pelo incêndio e não o contrário. Segundo as supostas testemunhas, fogos de artifício em garrafas de champanhe iniciaram um incêndio no teto, provocando a evacuação de um porão com apenas uma saída. Uma saída. Um porão com uma saída. Eu lembro, inclusive, que tinha uma... Eu moro em Goiânia, mas hoje em dia eu moro em Goiânia, mas eu sou de Brasília, né? E justamente, Brasília tinha uma boate que a gente frequentava muito, e depois que teve a mudança da legislação, o Velvet, lá em Brasília, eu não sei nem se existe ainda, se ainda é aberto, não sei como é que é, como é que está, né? Mas na época que a gente ia, justamente, teve uma época que teve que fechar pra readequar ter duas saídas pra público, pra ter saída de emergência, não poder entrar mais do que o máximo de pessoas, porque é muito pesado, né? Muita coisa acontecendo. Então, assim, é o tipo de coisa que justamente é uma tragédia porque acontece com, sabe, é uma conjunção de fatores, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que no final gera uma tragédia dessas. Talvez se não fosse a espuma, o incêndio não teria pegado tão rápido, não teria acontecido. Se fosse proibido o fogo, nem teria começado sabe? Um incêndio. Se tivessem mais saídas, as pessoas teriam fugido. É tanta coisa, sabe? Justamente uma conjunção de fatores. Se as pessoas tivessem levado a sério. Muita gente não levou a sério, ficou lá assistindo o negócio, sabe? É triste, triste, juro. Pra um dia 2, assim. Olha lá, justamente, inclusive eu tô passando aqui, né, no negócio, né, que eu tava vendo aqui da Suíça. Esse negócio, né? Suíça Alert. Justamente. Aí, justamente, eles estavam mostrando o tipo de pirotecnia. E é muito comum mesmo. Só que aí precisa, num lugar fechado, você ter essas coisas com fogo. Precisa mesmo. Sabe? E se precisar, precisa ter. Você não ter cuidado com o que pode pegar fogo? Será se? Não era melhor? Juro. É realmente assim. Triste, triste, triste. Espero que justamente venha no sentido de agora muda a legislação, né? Agora vai ter que ter regulamentação, vai ter que vigiar pra ver o que tá acontecendo, vai ter que, sabe, aumentar. A gente falou aqui, né? É pouco hospital pra muita gente que machuca, que assim, você não ter leito pra esse tanto de gente machucada vai gerar gente machucada de uma forma pior, vai gerar gente que, né, talvez venha a falecer porque não conseguiu o tratamento adequado né, de prontidão. E aí, justamente, aí não tem legislação. E Europa, assim, é batata de ter realmente uns lugares muito antigos, que aí não tem, justamente, às vezes não tem porta de saída, às vezes o lugar é confuso pra você entrar e sair, às vezes sabe, uma portinha desse tamanho, às vezes lugares enchem, as pessoas filmando, juro, é uma tragédia triste de tantos lados. Tantos lados. Mas assim, espero que sirva para realmente mudar legislação da mesma forma que no Brasil. Que agora isso seja o tipo de coisa que não vai acontecer de novo. Nunca mais na Suíça. Espero que justamente, porque da Boate Kiss, inclusive, gerou um movimento mundial, apesar de, né, pequeno relativamente. Porque as coisas. Muita gente na época, não, porque a culpa é do Brasil, é porque o Brasil que é assim, é porque o Brasil, sabe? Levou muito nessa coisa e estão aí vendo que a Suíça
o negócio acontece igual se você não tomar o mesmo cuidado. Então, assim, não é porque é Brasil, sabe? O negócio é maior mesmo do que realmente só um problema. E espero que sirva de lição para mudar a legislação em muitos países, em muitos lugares, para que realmente isso não aconteça. A Boate Kiss já deveria ter servido nesse sentido. E eu espero que agora essa também, né, volte a se falar em questões de legislação em relação a esse tipo de coisa. Muito triste, muito triste.